Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos agora resolver um exemplo que envolve a aplicação da conservação do momento linear. Mais especificamente, o problema que eu vou resolver com vocês é, vamos supor que, inicialmente, a gente tinha um sujeito em cima de um skate e o sistema skate e o sujeito estavam em repouso com relação ao chão. Por uma razão qualquer, chegou um certo momento que o sujeito se desequilibrou. E aí, ele desequilibrou, ele acabou indo para frente e o skate indo para trás. Ok? E aí, vamos supor que eu estou analisando essa situação de fora, no caso eu estou parado em relação ao chão, e eu percebo que esse skate foi para trás com uma velocidade v. Aí agora, a pergunta que a gente vai resolver aqui, no caso nesse problema, é qual é a velocidade relativa entre o sujeito e o skate? Ou seja, qual que é a velocidade que o sujeito vê o skate se afastando? E claro, vale aqui o comentário, não existe atrito entre a superfície e o skate. Bom, como é que a gente faz para resolver esse problema? Primeira coisa de tudo, a gente tem que resolver esse problema no referencial da Terra. Necessariamente no referencial do chão. Por quê? Porque, lembrando, a conservação do momento linear, ela vem da segunda lei de Newton, e a segunda lei de Newton, ela, no caso, se vocês lembrarem das aulas de lei de Newton, ela leva em consideração que todas as análises devem ser feitas de referenciais inerciais. Se a gente faz essa análise no referencial do skate ou do sujeito, esses referenciais não são inerciais. Por quê? Porque se antes eles tinham uma velocidade que era zero em relação ao chão e depois eles passam a se movimentar, eles passaram por uma aceleração. Então a gente não pode fazer a análise a partir do referencial nem do skate nem do sujeito. Então vou fazer a análise com relação ao referencial do chão, que é um referencial inercial. Como a questão está perguntando a velocidade relativa entre o skate e o sujeito, para a gente determinar a velocidade relativa, a gente precisa conhecer tanto a velocidade do skate quanto a velocidade do sujeito. A do skate a gente já sabe, foi passado pela questão, vale v. A do sujeito, a questão não passou. Então, para a gente determinar essa velocidade relativa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é qual é a velocidade que esse sujeito está se movimentando para frente a partir do momento que ele foi lançado para frente por conta do desequilíbrio que ele teve. Ok? Bom, eu vou aqui atribuir essa velocidade o nome v maiúsculo. Ok? E, bom, tendo então em mãos essa ilustração daqui, esses dados, vão aplicar então a conservação do momento linear. Como é que eu sei que o momento linear vai ser conservado? Inicialmente, o sujeito e o skate estavam parados. A partir do momento que o sujeito desequilibra e vai para frente, e aí, consequentemente, o skate vai para trás, por que o sujeito vai para frente e o skate vai para trás? Porque na hora que ele desequilibra, ele empurra o skate para trás. Como ele empurra o skate para trás, pela terceira lei de Newton, o skate empurra o sujeito para frente. Então, o skate vai para trás porque o sujeito empurra o skate, por conta do desequilíbrio dele, e o sujeito vai para frente porque o skate empurra ele. Agora, pela terceira lei de Newton, essas duas forças formam parte da ação e reação, e, portanto, são forças internas ao sistema. Levando em consideração que o sujeito só anda para a direita e o skate só anda para a esquerda por conta dessa força interna, ou seja, não existe mais nenhuma força externa atuando na horizontal, então, se a soma das forças externas na horizontal é igual a zero, vou ter que colocar em x igual a zero, então existe uma conservação do momento linear na horizontal, que é exatamente a direção do movimento, Por isso que eu falo que o momento linear se conserva. Então, o que a gente tem que fazer é calcular o momento linear de antes, calcular o momento linear de depois e igualar os dois, beleza? Então, vamos lá, o momento linear de antes é o mais fácil da gente calcular. Por quê? Porque ambos estavam em repouso. Consequentemente, momento linear inicial é zero. Qual que é o momento linear final? Bom, tratando a direita como sendo a direção positiva, o sentido positivo no caso, o momento linear total vai ser massa do sujeito vezes velocidade, menos massa do skate vezes velocidade do skate. Pela conservação, a gente tem que mzão v menos mzinho vzinho é igual, aqui dividido não, esse cara daqui é igual a zero. Ou seja, o sujeito ele vai para frente com qual velocidade? Ele vai para frente com velocidade mzinho sobre mzão vezes a velocidade que o skate vai para trás, o módulo dela. Ok? Então a gente sabe que esse cara daqui é mzinho dividido por mzão vezes vzinho. A partir dessa informação, determinar a velocidade relativa agora é imediato. Por quê? Porque aqui a gente tem dois corpos que estão se afastando. Consequentemente, o módulo da velocidade relativa ele é calculado como sendo a soma dos módulos dessas duas velocidades.
ok? Para ser mais preciso, velocidade relativa vetor é sempre uma velocidade menos a outra, ok? Como essas velocidades têm sentidos contrários, se a gente faz um vetor menos o outro vetor, o módulo disso vai ser a soma dos módulos, exatamente porque, enfim, você pegar um vetor negativo é a mesma coisa que você inverter o sentido dele. Então, a velocidade relativa aqui vai ser v minúsculo mais mzinho sobre mzão v minúsculo. Ou seja, velocidade relativa vai ser 1 mais mzinho sobre mzão, velocidade do skate. E aqui, só para poder escrever, né, de uma forma, né, mais direta, velocidade, então, né, a velocidade relativa, ela vai ser mzão mais mzinho dividido por mzão vezes a velocidade do skate. Então, tá aqui a velocidade relativa dos dois. Então perceba, isso aqui é um exemplo bem simples de conservação do momento. Okay? Eu estou colocando esse exemplo aqui mais para poder ilustrar realmente a conservação do momento. Como é que a gente faz para poder montar a conservação? Pega a situação de antes, pega a situação de depois, calcula o momento de antes, calcula o momento de depois e iguala. São os mesmos procedimentos nesse sentido do que a conservação da energia. Calcula a energia em um ponto, calcula a energia em outro, iguala quando tem conservação e por aí vai. Ok? Então, enfim, tá aqui um exemplo simples, rápido, né, para que a gente consiga pelo menos consolidar, né, realmente esse tipo de aplicação. Todo tipo de problema de conservação do momento linear vai ser feito por essa construção. O sistema pode ser mais complexo, menos complexo, não interessa, vai ser sempre assim. Ok? Eu vou resolver mais problemas que envolvem conservação do momento com vocês, principalmente quando chegar na parte de colisão, ok? Esse exemplo foi só para realmente, né, ilustrar de uma forma mais imediata a conservação, mas eu ainda vou resolver mais com vocês no contexto, né, como eu comentei, de colisões, que aí é só conservação de momento e colocar algumas condições de energia que podem ou não se conservar. Mas, bom, dado isso, vou encerrando o vídeo de hoje, né, e volto com vocês então no próximo vídeo.